professor Marcelo Moraes. Queria dar uma explicação básica sobre a utilização do multímetro, pegando aqui como exemplo um vídeo aqui da internet, para a gente poder estar passando para vocês. Então, você olhando a chave seletora de posições, você pode até se assustar com tanta informação, mas pode ficar tranquilo que não tem nenhuma dificuldade não. Vamos iniciar aqui em DC Volt, que seria a medida de corrente contínua, ok? Eu queria passar para vocês o seguinte: se você pretende fazer uma medida onde você tem a intenção de encontrar uma determinada tensão, dá um exemplo aí, 12 volts, você vai poder trabalhar com o multímetro aqui na escala de 20. Poderia trabalhar na escala de 200 ou até mesmo na escala de 1000. Se você não sabe a tensão que encontra no circuito, você trabalha com o multímetro na escala mais alta possível, tá bom? Para evitar de você vir a danificar o equipamento. Então, por exemplo, se você vai fazer uma medida de 12 volts, você pode usar o multímetro na escala de 20. Esse lado aqui, DC Volt, é para você medir corrente contínua, proveniente de pilhas, bateria ou até mesmo a fonte de alimentação de corrente contínua. Medir a tensão da fonte de alimentação de um computador, certo? Você vai poder trabalhar nessa escala aqui. Do lado eu tenho AC Volt, ou seja, para medir corrente alternada, ou seja, medir tomada ou qualquer outra fonte de corrente alternada, ou seja, um transformador antes de retificação. Você quer ver a tensão que está entrando na tomada, você vai usar a escala de AC, corrente alternada. Aqui na parte de baixo, eu tenho a opção de você trabalhar vendo a questão da resistência. Na parte de baixo, onde está o dedo aqui, está indicando para você a questão da resistência. Você vai medir resistores, você vai medir circuito, componentes, você vai usar a escala de resistência, ou seja, ohmímetro, a pessoa chama de ohmímetro, na escala de resistência. Se você vai medir um resistor de 1K, você pode usar a escala de 2000 ohms, que 2000 ohms é igual a 2K, tá bom? 20K é igual a 20.000 ohms, tá bom? Então você vai usar essa escala aqui, tá bom? Então, corrente contínua, corrente alternada e resistência. Aí está a base da lei de Ohm. Aí, aquilo que eu sempre falo com você. Corrente contínua, corrente alternada e resistência. Não é isso? Corrente, tensão e resistência. Alguns multímetros, esse multímetro é aquele multímetro bem simples mesmo. Ele tem uma opção aqui que serve para você fazer a medida de ganho de transistor, ou seja, existe a possibilidade de você medir um componente no que diz respeito à sua resistência elétrica, mas também tem condições de você medir o ganho de um transistor, seja qual o ganho que ele está apresentando, tá, gente? Porque eu queria deixar bem claro para vocês que em eletrônica existe muito mais do que tensão, corrente e resistência. Esse tensão, corrente e resistência é a base de conhecimento para o estudo de eletrônica. No entanto, evoluindo, você tem frequência, você tem forma de onda, você tem diagrama elétrico, tudo isso dentro do conhecimento avançado de eletrônica. Então, quando você mede uma fonte de alimentação, você pode medir tensão e corrente, medida mais simples, mas você também pode medir frequência de operação, você pode medir Ripley, você pode medir filtragem, tudo isso utilizando equipamentos mais modernos, tá ok? Mas nesse caso aí é um conhecimento bem básico. Do outro lado aqui, eu tenho as opções de DC miliamperes, certo? Onde você vai trabalhar com a medida de miliamperes. Você está verificando aqui DC, ampere, miliampere, 200 miliamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Para medir miliamperes, o que seria miliamperes? Seria menos de 1 ampere, abaixo de 1 ampere. Vamos raciocinar como se você tivesse um litro de uma garrafa PET de 2000 ml. 2000 ml
seria o equivalente a 2 amperes. É isso em ml. E se você tivesse 100 ml, seria 100 mililitros. Se você tivesse na questão da amperagem, seria 100 miliamperes, tá bom? Dividindo. Aqui eu tenho a escala de 10 amperes, que é para você medir amperagem em corrente contínua, tá ok? E aqui eu tenho a escala de ganho, que é para você trabalhar em conjunto com esse conector aqui do lado aqui, que você vai encaixar os transistores aqui e você vai medir o ganho. Mas não vamos se atentar a isso agora não, que pode confundir a cabeça de vocês. Então a base de medida é essa. Eu vou medir uma tomada, vou usar aqui AC. A tomada é 110, você pode botar em 750 ou pode colocar até em 200, tá bom? Eu vou medir corrente contínua, vou medir uma bateria. Você vai botar aqui em 20, 200 ou 1000, certo? Você vai trabalhar em cima dessa opção. Ou seja, a escala que você vai usar é sempre a escala superior àquela escala que você pretende encontrar no circuito. Outra questão, no display aparece a numeração correspondente à tensão. Então, vamos dar um exemplo. Você colocou aqui na escala de 20, mediu 12 volts, vai aparecer 12 volts na escala, não é isso? No display. No caso do multímetro analógico, você vai precisar fazer uma visualização e você vai determinar a tensão que você está encontrando. Tá ok? Essa aí é uma base de utilização do multímetro. Do multímetro digital, esse mais simples que tem. Você compra esse multímetro por 20, 30 reais. O pessoal que tiver a intenção de estudar eletrônica pode adquirir um multímetrozinho desse para você poder estar trabalhando. Tá ok? Grande abraço do professor Marcelo Moraes.